Passagem bíblica do dia, João 8, versículo 30. Jesus maior que Abraão. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Repetindo o versículo 31. Repita comigo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que eu vi junto de meu pai, e vós fazei o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse-lhe: Se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos por um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não me escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem busque e julgue.
em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Abraão morreu, e os profetas, e dizes tu: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes que tu és? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. Se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirar. Porém, Jesus ocultou-se e saiu do templo pelo meio deles, e assim se retirou. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos guardar a sua palavra. E Deus nos manda, Jesus nos manda conhecer a sua palavra, para que nós sejamos libertos do pecado, das coisas más. Como nós vamos ser libertos do pecado se nós não procuramos entender e conhecer a sua palavra? Se todo dia nós não procuramos nos alimentar da sua palavra. Então ele diz aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nossos filhos estão vendo por verdade todos os dias, estão conhecendo para onde nós estamos apontando as nossas flechas. Será que estamos apontando para a verdade ou estamos apontando para as coisas do diabo, para que eles conheçam as coisas do diabo? Então, que nós possamos procurar conhecer a verdade e mostrar aos nossos filhos a verdade, porque a verdade é que liberta. E se queremos ser discípulos de Jesus, precisamos conhecer a verdade, precisamos guardar as palavras de Jesus. Só assim nós seremos livres. Como ele disse aos judeus, os judeus eles se colocavam como uma classe superior porque eles eram descendentes de Abraão, né? Mas Jesus, o Filho de Deus, veio trazer a mensagem e dizer: se o filho de Abraão é aquele que tem fé, né? Porque Abraão foi considerado o pai da fé. Então, como é que eu posso dizer que sou filho de Abraão, sigo as coisas de Abraão e não faço o que ele fez, né? E Jesus veio dizer que se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E Jesus, ele veio a este mundo pregar o reino de Deus, levar as pessoas a Deus e para que elas sejam filhos de Deus, porque aquele que crê em Jesus e se torna filho de Deus. Então eles procuravam matar Jesus. Quantas vezes nós negamos e desonramos a Deus, né? A Jesus Cristo através de nossas ações,
devemos ter cuidado. Jesus diz que aquele que é dele ouve as suas palavras, porque se nós servimos a Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Mas aquele que não serve a Deus, aquele que faz outras obras, não é filho de Deus, é filho do diabo, diz a palavra de Deus. Porque o diabo, ele é homicida desde o princípio, e com ele não habita a verdade. Quando nós mentimos, quando nós falamos coisas que não agradam a Deus, nós estamos agradando a quem? Né? Se nós servimos a Deus, nós devemos fazer o que Ele manda, nós devemos agradar a Ele. Então, temos que sempre falar a verdade, ser verdadeiro, procurar fazer as obras que agradam ao Senhor, e é através da palavra de Deus, buscar o conhecimento da verdade, é que nós vamos poder fazer isso. Eles queriam acusar. Quantas vezes o diabo tenta acusar, né? A gente. Disseram até que Jesus tinha demônio. Mas nós devemos ter a certeza em quem nós estamos firmados. Será que estamos firmados na verdade? Será que estamos firmados em Jesus? Mesmo que as pedradas, as pessoas ataquem com palavras, será que mesmo você sabe em quem você está firmado? Porque eles aqui disseram para Jesus que Jesus tinha demônios, mas Jesus sabia em quem estava firmado. Jesus disse: eu não tenho um demônio, eu honro a meu Pai. Eu busco fazer a vontade do meu Pai, agradar a meu Pai. Eu não vim aqui de mim mesmo, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Foi Ele que me enviou. Jesus disse: aquele que guarda a palavra de Deus nunca verá a morte. Aquele que crê em Jesus terá a vida eterna, porque Jesus veio trazer para nós a vida eterna. E aqui no versículo 21, ele vai dizer: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Interessante aqui, no capítulo 58 também, eles não conseguiam entender o que Jesus estava dizendo, né? Jesus até questiona ele: como vocês são filhos de Deus e não entendem o que eu digo? E vós não conheceis, mas eu conheço. Se disser que não conheço, serei mentiroso. Então, que nós possamos guardar as palavras de Jesus, porque Jesus é o eu sou, Jesus é o Verbo, Jesus é aquele que veio ao mundo para nos salvar, nos libertar do pecado, como ele disse, nos dá a vida eterna. Eles questionaram: mas tu não viu Abraão? E Jesus disse aqui, ó: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o Verbo vivo que desceu do céu para salvar a humanidade, para trazer para nós a vida eterna. E aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Aquele que crê em Jesus será salvo. Jesus, ele se despiu de toda a sua glória. Ele estava com Deus lá no princípio, mas ele nos amou, Deus nos amou e Jesus se entregou por nós para nos dar a vida eterna. E ele diz aqui no versículo 51, e em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, que nós possamos guardar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade. Que nós venhamos buscar o conhecimento de Deus, que nós venhamos procurar agradar ao Senhor, fazer o que a sua palavra manda,
porque ele mesmo falou que se nós somos discípulos dele, nós temos que obedecer a sua palavra, e Jesus é a palavra, é o caminho, é a verdade, é a vida. E aquele que crê nele nunca verá a morte, mas tem a vida eterna. Amém. Glória a Deus.